Fala pessoal, abrindo o programa nessa terça-feira, 23 de julho de 2019. Sol maravilhoso aqui na Baixada Santista, um dia quente, né? Os dias são de inverno, mas têm sido favoráveis. O pessoal pode andar na praia, pode pegar sua bicicleta na ciclovia, seu patinete. Para quem tem que trabalhar, né? É aquela questão de você respirar um ar puro, também olhar para um dia bonito, né? Principalmente para quem está podendo pegar uma praia, uma piscina. O dia está maravilhoso hoje, nessa terça-feira, que eu tenho Marcelo Coelho, empresário, ex-ciclista e também comentarista aqui do Ação e Reação às terças-feiras. Também hoje, depois de um inverno tenebroso, mas o nosso querido Sidney Pereira Costa, advogado, que tem ganho muitas ações no litoral, tal. Hoje ele está São Heraldo, então ele vai poder falar. Hoje não vai ter não vai ter o capitão para recriminá-lo aqui, o capitão Heraldo Santos. Bolsonaro? Beleza. Bom, agora mudou, né? Mudou, né? Eu acho que o Bolsonaro tem muita boa vontade. Ele tem boa vontade, mas cada hora, né? Falou que ia liberar o dinheiro todo, agora só R$500, né? Então fica essa questão da economia também, né? Hoje que é o dia do guarda rodoviário. Parabéns para essas categorias que são muito importantes, né? Lembrando que o nosso programa está sendo transmitido agora, né, pelo canal 11 da NET para assinantes, 8 Vivo Fibra e também no www.tvcomsantos.com. Reprise às 23 horas e também à 1 hora da manhã. Agora é facultativo você pegar no seu WhatsApp, no seu aplicativo, colocar 13 para quem está fora de Santos, como a Dona Norma no Rio de Janeiro, né? Fim de semana eu estive lá no Rio de Janeiro, pude apreciar o jogo do Santos, vitória sobre o Botafogo de 1-0, também fui no jogo como convidado o Vasco 2, Fluminense 1 também, né? Lá em São Januário, no estádio bonito de São Januário, né? Um estádio antigo, mas numa região com casas antigas, com mistura de vários gostos, lá em São Januário, no bairro do Rio de Janeiro. E também com a doutora Jacirema, que sempre liga aí de Jaboticabal, mandando um abraço pra gente aqui, eles têm que pôr o 13, né? 13 e para quem é da Baixada Santista, 99711-5545. Lembrando que os programas são disponibilizados no YouTube, no Facebook, alguns dias após. Então, se você quiser pegar uma edição antiga, com Cassione, com Heraldo, com Clemente, com Guto, com João Vilela, o João Vilela que estava bravo na sexta-feira, falou que a GEM, falou para o Edmundo Mesquita, o João está um monstro, hein? Falou que a GEM não serviu para nada, que nós estamos num retrocesso, que só o VLT não vale. Programa bom aqui do Edmundo Mesquita com o João Vilela. E o Edmundo, com aquela calma dele, tentou explicar, tal, sempre muito educado, mas o João Vilela que veio com um trator, né? Um programa bom para a gente assistir. Temos o programa da Renata Abreu e outros programas aí que você pode entrar no Facebook da TV Com e pegar lá para os programas anteriores. Marcelo Coelho, um ciclista atropelado na Rio Santos, mais um ciclista atropelado, né? É complicado, às vezes o cara tá numa boa, o cara atropela. Eu estava vindo agora por aí, tinha um ciclista na contramão aqui no canal 1, né? No canal 1 tem uma ciclovia, pô. O cara tá na via, no leito carroçável, na contramão e tem uma ciclovia, né? E tinha um carro da polícia atrás, né? Polícia Militar, né? Então, cheio de afazeres, não tem essa determinação, né? Mas o certo era mandar parar o cara, meu irmão, para aí, tá com muita pressa? Fica 10 minutos paradinho aí, tá? Beleza. Agora você volta pela ciclovia e vai no seu caminho certo. Ah, não tem que ir pela ciclovia, pô. Cara, na contramão de um lugar que tem ciclovia, né? A banana comendo macaco, né, Marcelo? Boa tarde, Filete. Sidney, muito bom sempre estar aqui às terças-feiras com você, né, Filete? E já começa com um tema, realmente a gente tem falado várias vezes aqui sobre isso, inclusive já relatei um acidente que teve comigo, inclusive com um carro que o ciclista veio na contramão, eu quase atropelei, e aí a culpa acaba sendo de quem está dirigindo o carro, né? Independente, acaba sendo de estar dirigindo o carro. O que você falou, a gente também comentou no programa passado, da polícia militar ou de alguma autoridade parar esse ciclista e fazer ele retornar. Sem apreensão, sem colocar placa em bicicleta, que isso aí também é uma utopia, né? Mas se começar a parar e pedir para voltar, vai começar a diminuir. Esse acidente na Rio Santos, a gente não tem informação de como isso ocorreu. Não foi no caso, como foi o caso do Clarindo, que ele, por ser um ciclista profissional, sabia como andar na pista e o carro invadiu o acostamento, talvez dormindo. Duas situações aí. O cara foi fazer uma ultrapassagem, não foi isso? Ele foi fazer uma ultrapassagem e passou no acostamento, né? E na verdade ele não conseguiu fazer a ultrapassagem e saiu para o acostamento. Aí pegou ele no acostamento.
Então, grande assim, figura, o Clarindo, gente finíssima, né? Sim, sim. Ciclista, enfim, conhecido. Conhecia realmente a estrada. Era um ciclista que não tinha uma velocidade... Lógico, tinha para um leigo, ele tem uma velocidade imensa, mas era um ciclista de percursos longos, né? Como se fosse um ultramaratonista, ele seria um ultraciclista, né? Exatamente. Ele não faria uma prova de 100 metros, isso. mas ele faria uma prova longa de maratona. De 10 dias nos Estados Unidos, aquela coisa toda, né? Exatamente, que é o Race Across America. Sim. Então, assim, existem duas situações aí. A gente não dá para falar como é que morreu, a perícia que vai dizer, mas você falou da imprudência do ciclista na rua, na estrada, ou em qualquer lugar, e também o caso do motorista. Duas situações. O caso do motorista, voltamos a falar de um Brasil de impunidades, as leis que não funcionam. Aliás, as leis funcionam, né? O que não funciona é a justiça. Aquele que tem mais chora menos, como foi o filho do Ike Batista. Enfim, não dá para falar no achismo, né? Como aconteceu. Ele atropelou uma pessoa no acostamento e está aí solto. Enquanto continuar isso, as pessoas não vão parar de beber para dirigir. Não vão, Filete, não vão. Por quê? Não, toma uma multazinha, é R$1.000 e poucos, eu não tenho dinheiro, eu não pago, fico sem dirigir, dirijo sem carta. Enquanto isso realmente não der a cadeia, enquanto um presidente que roubou um país tiver numa cela especial, o Brasil vai ser isso daí. Sidney Pereira Costa, pode falar, Sidney, aqui, pode falar para a Baixada Santista toda, Praia Grande, Bertioga, Santos e tal. O Heraldo não está aqui, hoje você pode falar tudo, Sidney. Pode falar, quando você está muito calmo, as pessoas não gostam, viu, Sidney? Elas gostam do teu estilo mais pegador, assim, entendeu? Mas depende do assunto, né? Esse assunto o Marcelo colocou muito bem. Aliás, é um prazer renovado estar com você, Marcelo. Tivemos pelo menos uma vez juntos. E estou voltando agora. O Heraldo está sendo colocado aqui como um censor, ele não é. Eu estou ficando velho, muito chato. É difícil lidar comigo. Só o Filete consegue porque é um diplomata, é um gentleman. Eu gosto de você. Ele não está nesse planeta. Ele está no planeta da diplomacia, que é algo que o Brasil precisava tomar como um comportamento. Está faltando muita diplomacia no país e esse é o programa mais diplomático que tem. Por isso ficamos convidados a cavalheiro para sustentar suas ideias sem isso parecer agressivo. Mas, ultimamente, quando você vai em um programa que não vê assim, pelo lado do campo das ideias, da diplomacia, de cada um sustentar o que acredita, você acaba causando problema. E o velho é muito chato, o velho não suporta se aborrecer. Tá novo, sim. Tu quer ver como é que eu provo que eu tô velho? Eu sou de um tempo que a bicicleta tinha placa, meu caro. Meu pai tinha uma Goric, a marca era Goric, uma bicicleta forte, que ele botava a roupa do... o restaurante Valentim, ele que ficava responsável para lavar a roupa do serviço. E ele colocava uma roupa que era maior que ele atrás nessa Goric, essa marca Goric. E eu lembro disso porque eu vi uma placa verdinha, era uma placa verdinha. A bicicleta tinha uma placa. É alemã essa marca? Tinha. Não sei, não vou te assegurar a procedência, mas era nacional, né? Era uma bicicleta fortíssima, sim. Porque ele levava de roupa lá das mesas e tudo mais desse restaurante Valentim, que aliás era um dos mais tradicionais restaurantes ali na Praça dos Andradas, onde era frequentado por Oswaldo Justo, pelos componentes da Câmara da época. E tem uma situação que agora você me obriga a ter que falar, se o Marcelo não se incomodar, eu posso sair do assunto, Meu pai tinha um costume de pedir para minha mãe, quando eu tinha uns 10, 11 anos, me levar às quintas-feiras lá no restaurante. Minha mãe me deixava lá e ao final do serviço, nós íamos ao Paço Municipal, que na época era a Sala Princesa Isabel dentro. A Câmara era dentro do Paço, aliás, a única Câmara na região dentro do Paço Municipal, que já gerou um monte de conversa a respeito. Mas foi durante muitos anos assim? Muitos anos, pois bem, nessa época, eu estou aí nos anos 60, nessa época, meu pai pegava e me levava e subíamos para a galeria e nunca falou uma palavra, Eu sentava do lado dele, ficava assistindo a sessão e provavelmente quem lembra desse período... quase que eterno presidente da Câmara era o Calejon e ele tinha uma figura histriônica, batia na mesa, fazia um show, eu achava aquilo tudo muito divertido, não entendia nada. Era uma Câmara muito atuante na época, muito forte. E hoje eu sou advogado eleitoral, você vê como é que são as coisas? Meu pai me introduziu a entender um pouco de política, sem nunca falar uma palavra, nunca falou. Pegava ele pela mão, levava na Câmara, assistíamos, que para mim era um show.
Não sei como é a Câmara agora, porque eu estou lá para São Vicente, estou em outro ambiente, mas na época era um show e, no entanto, eu provo essa circunstância jurássica dizendo para você que bicicleta já teve placa, bicicleta era recolhida, um caminhão passava, pegava você em infração ou mal estacionada, recolhia para cima desse caminhão, você tinha que buscar no pátio, portanto já teve controle. De um tempo para essa data, uma questão cultural, de falta de vias próprias, de você não saber qual o regulamento para transitar, acabou causando todo esse problema. Agora, tem 3 circunstâncias que eu quero lembrar, pontualmente baseado no que falou o Marcelo. A primeira, morte no trânsito, está muito banalizada. Aliás, morte nesse país está muito banalizada. Se mata 50, 55 presos, como aconteceu no Amazonas recentemente, que é um lugar que não pode morrer ninguém. Tem que prender para reeducar. E o país convive com essas circunstâncias. E quando morre dentro do presídio, é nada. Ninguém se emociona com isso. E morte no trânsito há muito tempo está muito banalizada. Não se aceita que um pedestre, um ciclista ou aquele mais vulnerável no trânsito morra nessa circunstância de estar usando como um processo de mobilidade. Portanto, tem que haver um conceito de recuperar o sentimento que a vida é importante. E tem que penalizar gravemente, como falou o Marcelo, com prisões até pedagógicas graves, a quem não entende que o mais vulnerável pode cometer um erro. Não pode cometer um erro aquele que está com equipamento grande no trânsito, usando quase todo o leito carroçável e passa por cima do mais vulnerável. Então essa questão da morte banalizada é um ponto. O segundo ponto, não há uma cultura de respeito, nem ao pedestre, nem ao ciclista. Isso está grave demais, Filete. Passamos do limite da falta de respeito. Com faixa viva que foi introduzida aqui em Santos, sensacional. Você entendeu? Só falta levar seu braço. Se não for ali no Gonzaga, em frente aos shoppings, você não tem condição de ter segurança para usar a faixa viva. Você quer ver um lugar? Tem um pouco de bom senso também, né? Você está, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você está na Ana Costa, em frente ao... perto ali, um pouco antes do Rock, Cine Rock, ali perto do shopping Iporanga, né? Certo. É Iporanga, né? O pátio do Iporanga. Pátio Iporanga, tá. Certo. Aí o sinal tá verde, o leito carroçável tá verde. Aí o cara põe a mão. Aí o cara para, o cara de trás vem em chapuleta, às vezes, ou o cara para na pista da direita e para. E você não tá vendo. Tá verde, o cara passa, vai atropelar. Então tem que ter um bom senso. Se é uma avenida de fluxo, rápido... Não pode bater atrás, então, Filete, não, 40 quilômetros. Não, sim, mas por exemplo, se você tá vendo que tá verde... Tá mandando mensagem, né? Tá mandando mensagem. Não, mas não tô falando de bater atrás. Mas se você sinal tá verde, tá no fluxo, você põe a mão, o cara para, tudo bem, ele vai parar 500 carros atrás dele. Aí vai dar vermelho, vai parar todo o trânsito. Então o cara tem que estender a mão com bom senso, quando tiver vermelho lá, porque aí vermelho, o cara já reduz a velocidade. Agora, por exemplo, você tá tudo no verde, tá indo, então você vai pegar tecnicamente você vai pegar todos os semáforos verdes, que é a onda verde, que tão propagada. Aí, de repente, o que acontece? O cara para, aí para todo mundo, aí fecha o semáforo. Então, pro que vier atrás, vai ser pior. Então, às vezes também o cara tem que ter bom senso. Eu jamais colocaria a mão se o sinal tivesse verde ali. Você entrou numa Agora, questão... quando o sinal tá vermelho, aí você estende a mão, o cara fala, puxa, o que adianta eu acelerar para andar 100 metros? Eu paro aqui, passa todo mundo. Então, às vezes, também tem a questão do bom senso. Às vezes, os caras estão pondo a mão, o primeiro para, o segundo não para, então vira você até entrou perigoso, numa questão, né? que era o meu terceiro ponto. Há uma diferença entre cultura e educação. Que há uma cultura antagônica à mobilidade por bicicleta, a gente já sabe disso. E o pedestre também sofre hoje. Há uma cultura, né, que a pressa tem prevalência sobre isso que você acabou de falar, que é educação. E isso é um processo educacional. Talvez uma contribuição de folders, de cartilhas para estar distribuindo, para que também o pedestre use da sua inteligência para ajudar no trânsito. Realmente existe esse conflito entre o semáforo aberto e você estender a mão. Agora, tem um lugar que eu já vou te pontuar, porque quase me levaram a mão 2 vezes. É ali em frente ao McDonald's, na ponta da praia. Ali antes do canal 6. Ali não adianta, que também tem esse conflito do semáforo. Ali tem um semáforo com radar, né? Aí de repente tu passa, o cara fica no meio lá mas parece que o usuário, então, assim, que o usuário daquele trecho de leito carroçável, ele desconhece que aquela faixa que está ali é viva. Ele ignora, ele vem até em baixa velocidade, porque dá tempo de tu tirar a mão.
Mas ele passa. Mas será que não é o medo? Então todo esse será processo... que não é o medo do cara tomar uma multa no radar? Que de repente ele para ali no meio e você pôs a mão, ele parou e o semáforo mudou, ele vai tomar multa. Acho que todo mundo que em radar, o cara tem um pouco de também medo, tem isso. né? Então esse processo, que era o meu terceiro ponto, que difere do cultural, que é a educação, você já começou ajudando através do programa. Se todo mundo fazer esse esforço de estar comentando essas coisas e dando uma orientação, tanto pedestres como veículos de médio porte e grande porte vão se pacificar. O trânsito urgentemente precisa se pacificar. As mortes em trânsito superam da Guerra do Golfo aqui no Brasil. Basta você ver as estatísticas. Portanto, você começar com um tema desse, o Marcelo foi brilhante na sua colocação, eu só complementei aqui, puxando até a minha experiência de um tempo que eu vi um controle maior, até com placas, havia placas nas bicicletas, e havia multa e se recolhia, a bicicleta ia parar no pátio, você para soltar pagava essas multas, e hoje já não é assim, por causa de uma questão de grande evolução e falta de controle e falta de pistas próprias, não tem nem como aquele que está no trânsito, para anotar as infrações, saber o que é a infração de bicicleta, porque... Como você disse, talvez no leito calçado, no ciclovia, já tem uma infração clara aí. Agora, também, o processo educacional é melhor que multa. Eu sempre acreditei no processo educacional para quebrar. E é a única forma que quebra o erro cultural. Só complementando, em relação ao uso da ciclovia, o Código de Trânsito ele diz que quando não houver ciclovia, o ciclista pode usar o bordo direito da pista, quando não houver acostamento, quando não houver ciclofaixa. Então, ou seja, se há ciclovia, ele não pode usar a pista. Por isso, esse caso eu pontuei. Então, isso é uma infração. Isso qualifica como uma infração. A gente falando da faixa viva, você falou do bom senso, né, Filete, de você colocar a mão quando o sinal está verde. No mundo inteiro, ou uma grande parte do mundo que tem uma certa cultura de trânsito, não existe o bom senso no caso. O que falta também nas faixas que nós vemos é uma sinalização anterior à faixa, dizendo que a 50 metros tem uma faixa de pedestre. Porque realmente, você está andando lá na costa, você vai andando a 40, 50 por hora. Se você vê a faixa, a pessoa estica a mão, impossível parar, porque o cara que vem atrás bate. Se você tem uma sinalização anterior à faixa, você sabe que ali tem uma faixa de pedestre e você começa a diminuir por uma visualização se tem gente para atravessar. Né? Mas no mundo inteiro, Filete, a cultura que tem cultura de um bom trânsito, enfim. Vou te falar, vou pegar um exemplo. O problema, deixa eu só complementar. A faixa de pedestre é prioridade, independente, ela é prioridade. Ele vai atravessar, a gente tinha até uma brincadeira de atravessar olhando contra o trânsito. Na Europa não tem isso, só que as pessoas têm a cultura de saber que ali tem uma faixa. Aqui não tem que ter uma sinalização anterior que ali tem faixa. E tem uma outra coisa, Filete, em relação à faixa de pedestre. Numa avenida como a Ana Costa, não dá para ter 500 faixas numa quadra. O pedestre tem que se programar e utilizar aquela que mais vai atender. Tem nas pontas, está ótimo, tem no semáforo. Não, no Pátio Poranga tem uma movimentação maior. Se tem uma movimentação maior e tem uma faixa e vai parar o trânsito de 5 em 5 minutos, tem que colocar um semáforo para carro. Que seja ligado, sincronizado de pedestre. Então, aonde existe uma passagem maior de pedestre, não tem. Mas nós vamos colocar mais um semáforo na Ana Costa? Sim, não tem como. Mas sincroniza com o da Tolentino Figueiredo. Ou põe o semáforo ou põe uma passarela. Porque aonde tem um fluxo maior de pedestre atravessando, você tem que ter uma sinalização adequada, que não é o caso em frente ao Pátio Poranga. Tem uma faixa, o Sidney falou, bota a mão, o carro leva embora. Não tem como, porque o cara está 50 por hora, 40 que seja. Ele não vai parar, porque justamente o que você falou. Porque vem alguém e bate atrás. Porque ele está vendo o sinal da Tolentino aberto, ele fala, vou ir. Aí quando fecha, os caras param.
porque já está fechado. Sim, mas esse semáforo tem que estar, quando fechar lá, tem que fechar. Não tem jeito, aonde tem fluxo de pedestres, um grande fluxo de pedestres, não tem jeito, tem que ter um semáforo para automóveis sincronizado com o do pedestre. E também tem o problema que as pessoas não usam a faixa de segurança, né? Você pegar um exemplo na Azevedo Sodré chegando na Ana Costa, né? Tem um supermercado ali. Azevedo Sodré, às vezes o Sodré está vindo uma antes, tem o cartório ali, tem os almoços por quilo ali e tal. Para um caminhão para fornecer lá no supermercado, para um caminhão ali. O semáforo está verde. O cara que está lá no fundo, ele está vendo o caminhão, ele não está vendo a pessoa pondo a mão. Quando para primeiro, às vezes o cara está na outra lateral, ele passa, mas não passou por mal, ele pensou que parou, porque ele não viu o cara pôr na mão, então é muito perigoso. Às vezes você tem que pensar se você vai parar o carro, se você não pode fazer uma coisa pior para aquele pedestre, né? Porque as pessoas estão um semáforo aberto na frente e as pessoas não têm essa cultura e não vão parar. E às vezes vai pegar aquela senhora, tal. Se bem que, como você falou, no Código de Trânsito, a faixa de segurança é a extensão da calçada, né? Você citou um ponto interessante, Filete. O caminhão fornecendo está parado ali. Ali, por exemplo, nesse supermercado, é uma guia rebaixada inteira e não prevê parada de automóveis. Não prevê. De qualquer forma, não pode. Parou, multa. Parou, retira. Então, se o supermercado... Vamos falar do que precisa ser organizado. O supermercado precisaria ter um espaço para os fornecedores. Se não tem, meu amigo, você pode parar o seu caminhão aqui da meia-noite às 6 da manhã. Tudo bem, estamos exagerando, né? Estamos exagerando, mas essa é a situação. Hoje, vindo para cá, ali em frente à UPA, na Joaquim Távora. Na Joaquim Távora, em frente à UPA. Eu acho que ali atrás tem um portão Rua São Paulo com Joaquim Távora. Rua São Paulo com a Joaquim Távora. Passeio semáforo, tem um portão da Beneficência Portuguesa. Que é o velório. Não, para frente, que é um portão de serviço. Sim, sim. Tinha uma van parada e a pessoa estava na UPA, fazendo alguma coisa. O que aconteceu? Um caminhão para entrar na Beneficência Portuguesa, naquele portão, parou a rua. Ou seja, teve que chamar o cara da van, Você imagina a confusão que deu naquele semáforo. Porque quem estava vendo que o trânsito estava fluindo, parou no meio do cruzamento. Não está certo, né? Tinha que parar um pouco antes. Mas, se não fluiu, parou... Não, mas o trânsito está fluindo. Então, assim... Ou seja, ele bloqueou a Rua São Paulo. Então, quer dizer, na verdade, quem está errado? O cara da van que parou num portão. E o cara do caminhão também que podia dar uma voltinha no quarteirão, tal, mas se desse volta no quarteirão, ia encontrar o mesmo problema. Então, o que ele fala? Eu sou grande, eu paro aqui e se vira. Então, aí faltou bom senso. Do caminhão faltou bom senso e do carro que parou na guia rebaixada na frente do portão faltou uma multa. É isso que... Aí você fala assim, mas é uma indústria de multas, né? Mas é uma indústria de infrações também, né? Sim. Também a gente não pode esquecer da indústria de infrações também. Bom, olha, você deflagrou um processo educacional que deveria ser responsabilidade do poder público. E eu rendo homenagem a essa sua ênfase e está contando com a contribuição do Marcelo para o tema esticar, porque nós estamos falando da morte de uma pessoa, que é inadmissível no trânsito, e ainda mais quando é um ciclista. E a gente sabe de até atletas que tentam usar vias para fazer o seu treinamento e não são respeitados. Eles acabam tombando e deixando, inclusive, uma história triste de encerrar uma carreira que podia ser prodigiosa como ciclista e tudo mais. A gente não é a primeira vez que a gente vê isso. E isso é inaceitável com o código que nós temos de trânsito reformado e com multas gravíssimas e também com o aspecto que você está introduzindo. Esse que deveria ser obrigação do poder público, essa coisa pedagógica que você está nos colocando em desafio, faz a gente lembrar o seguinte: o que é cultural? Como eu interpreto. Cultura é isso, como eu interpreto. Você vê um quadro que parece um índio, como o Bapuru, o histórico da Tarsila Amaral, parece um índio lá, e tem outro que parece um doente que tem a síndrome do elefante, do homem-elefante. Porque é um negócio... Cada um, a questão cultural é como você interpreta. A questão educacional é como tem que ser. Então, aquilo que você interpreta, não tem que ter bicicleta em São Paulo, na capital, por exemplo. Tem uma campanha contra que diz que só nasceu para cá. Imagina, o mundo inteiro está se rendendo ao ciclismo, porque é uma alternativa de mobilidade que traz saúde.
E nós vamos ter que enfrentar essa realidade, inclusive nas grandes capitais. Então esse processo cultural de como eu interpreto tem que ter um confronto com o processo de como é de verdade, que é o processo pedagógico. E o processo pedagógico, Filete, eu sei que o Marcelo, nesse aspecto, pelo menos, vai concordar comigo, resulta melhor que multa. Porque se multa desse certo, nós não tínhamos as mesmas infrações repetidas vezes, e de carro que está bombado de multa. Está cheio de carro aí bombado de multa, porque não consegue, ele ainda não entendeu o que tem que fazer quando está ao volante. É um processo pedagógico, mas um processo intenso, que tem que partir do poder público. E o Filete hoje está fazendo aqui, como algumas vezes faz, o papel do agente público explicando essa parte. É complexo. Essa história da multa é complexa, né? Existe a multa... Eu acredito mais no processo pedagógico. Não, existe, sim, mas em algumas situações precisa usar um pouco precisa ser feita a parte difícil, né? Lógico que tem partes... O problema... a gente já comentou aqui várias vezes sobre essas pegadinhas do trânsito, as multas que realmente são... Que, o Donizete, acho que ele teve aqui, não, teve lá no programa, falou sobre essas pegadinhas, que é a pegadinha que tem ali depois do elefante branco, que é a multa, coloca a placa para frente, coloca... Agora, tem situações... Tem uma guia rebaixada, um portão de serviço, o cidadão para o carro na frente do portão. Não tem que educar. Será que ele dirige, é um carro comercial? Será que ele não tem consciência que ele pode vir atrapalhar? Na pior hipótese, ele tinha que ficar dentro do carro. Na pior, e retirar. Para ver quando... Não, eu vou falar a verdade. Eu quando tenho que parar num lugar e que é irregular, ou um portão como esse... Eu encosto e fico dentro do carro. Jamais vou sair do carro. Sim. Vamos ao breve intervalo. Você pode continuar ligando 13-997-11-5545. No outro bloco nós vamos falar de projetos dos vereadores da Baixada Santista, de Santos, que estão gerando muita polêmica. É muito rápido, já voltamos. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Se o barulho incomoda, imagine a doença.
A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação dessa terça-feira, dia do Guarda Rodoviário, 23 de julho de 2019, com Sidney Pereira Costa e Marcelo Coelho, né? Nós vamos falar, ano eleitoral é complicado, né? Estou recebendo uma mensagem aqui, né? Da questão do vereador, né? Então está aqui, polêmica envolvendo o vereador Benito Furtado, que queria retirar um casal de moradores de rua, 7 filhotes de um casal de moradores de rua, né? As crias do casal, o morador resolveu esconder os filhotes. Os cachorros e a mãe estavam na casa de um parente que se comprometeu a doar. A polêmica começou quando o parlamentar expôs em sua rede social a preocupação com os filhotes que estavam morando na rua. Segundo o vereador Furtado, alguém em condições de subsistência não pode cuidar de cães e de 7 filhotes. Ele acionou a Coordenadoria de Defesa Animal, a Guarda Municipal e foram até o local recolher os filhotes. Mas os moradores de rua, tutores da cadela, não permitiram. Segundo a coordenadora da Codevida, Leila Abreu, os filhotes e a cadela não estavam em maus condições e nem em maus tratos. Então o vereador não teria direito de tirá-los. Estava em caixa de papelão, com cobertores, e não era possível retirá-los, né? Então a manchete dos sites aí, morador de rua esconde filhotes após denúncia de vereador, né? Uma outra coisa também que circulou aí, o vereador Adilson Júnior, né? Foi criticado hoje na Rádio 102.1, porque ele quer liberar todos os camelôs de volta, né? Então vai ficar igual aquela época que tinha camelô na Praça Independência, na Praça Mauá, para a questão dos empregos, né? Então o Nicolau Bey, que é presidente da questão dos comércios, dos comerciantes, né? O Nicolau reclamou muito, falou que vai fazer campanha contra o vereador e tal, porque realmente estão essas leis, né? Outra do Benito Furtado é querer acabar os canis e gatis, né? Ou seja, o Marcelo Coelho cria gato manicum, não pode criar mais, né? Porque mesmo ele criando na casa dele, com tapete, não pode, porque tem 5, 6 que trabalham mal em Santos, então vão penalizar todo mundo, o que é inconstitucional, o que não vai passar e que nós estamos gastando dinheiro e gastando papel da Câmara. Então, são leis, proposituras de lei meio absurdas, né? Veja bem, era muito melhor chegar para esse morador de rua e falar, olha, vamos levar esses filhotes aqui com o carro da Codevida, aquilo que você falou da diplomacia, né? Vamos levar esses cachorros para tomar um vermífugo, né? E o veterinário da Codevida, o veterinário de uma clínica particular, aí pode ser até na minha, vai dar uma geral nos cachorros. E olha o seguinte, vocês não têm condição de ficar com 9 cães na rua, concorda? Nós podemos fazer uma doação, as pessoas vêm pegar aqui com vocês, ou vocês deixam 2 na clínica do Filete, 2 na Codevida, 2 na casa da protetora fulano de tal, e nós vamos tentar doar pelo Facebook, pela rede social, e quando a pessoa vier doar, a gente vai mostrar as fotos para você, ou a pessoa vem aqui, ou vocês vão na casa, enfim, criar um vínculo com essa pessoa para eles saberem que o animal não ia ser maltratado. Então, se você tira um cachorro da rua, é a mesma coisa que você tirar um ser humano. Ah, mas ele está sofrendo no frio. Pô, então nós temos que tirar todos os moradores de rua, colocar tudo no abrigo coercitivamente, mas não pode, né? Então o que acontece? Então são coisas meio absurdas. Essa questão de acabar canil também em Santos e gatil também é outro absurdo, né? Tivemos aqui com o Paulo Eduardo Costa, com a Mônica Grimaldi, tem um programa aí dia 10 de julho, debatendo esse assunto. E essa também de liberar ambulante, né? Gerou uma gritaria no comércio. Eu também fico com pena, tem muita gente desempregada também, né? Mas deu uma gritaria no comércio essa propositura do Adilson Júnior, né? Então, ano pré-eleitoral é fogo, né? Às vezes a pessoa tem uma atitude do vereador, às vezes boa, mas às vezes também nada a ver e só prejudica, gasta papel, e a gente está aqui para informar isso. Qual a sua opinião, Marcelo Coelho? Tirar cachorro de morador de rua, questão de acabar com os canis e gastis em Santos, e a questão de liberar para tudo que é ambulante agora na crise. Eu acho que a última frase foi boa, né, Filete? Ano eleitoral pode tudo, né? Pode construir barraco em qualquer lugar, pode colocar camelô em qualquer lugar. Eles só esquecem que existem 2 lados, né? Eu vinha notando, né, sobre os camelôs, eu acho que colocar camelô na rua é
acabar com o que resta do comércio santista. O que resta, né? Com o que resta. Com o que resta muito pouco perto do que nós tínhamos. Então colocou o camelô na rua, o cara não vai, lógico, ele não tem imposto, ele não tem encargos, ele não precisa de funcionário, ele está vendendo a mesma coisa que o lojista está vendendo num preço 2 vezes mais barato, porque ele não tem nenhuma carga nas costas. E sem qualidade às vezes, né? Tu não sabe se vem contrabando, né? Sim, sem a fiscalização, né? Sem a fiscalização. Não, tem mercadoria boa e mercadoria porcaria também, né? Sim, não, mas tudo bem, mas isso no comércio também tem, né? Tem. Então isso no comércio também tem. Mas você, lógico, ele não tem nenhum encargo e acaba tendo a possibilidade de vender aquela mercadoria mais barata. Estamos numa situação difícil? Sim, estamos. O que precisa, na verdade, é melhorar a condição do comerciante, com menos impostos, com isenções, para que ele possa realmente empregar mais pessoas e tirar aquele camelô da rua com um emprego dentro do comércio dele. Mas isso é um outro tema mais complexo. Em referente aos canis, é mais ou menos, Filete, a história do cachorro na praia, né? Não, eu acho um absurdo o cachorro na praia. Eu estive lendo mais um pouco sobre o assunto. Mas são situações diferentes, né, Marcelo? Dia Canil 7... é uma atividade comercial, o cara paga tudo, paga imposto, ele registra os cachorros. Não, então... Paulo Eduardo Costa, ele tem um canil de butera. Não. Ele paga direitinho, tá? Eu vou chegar lá. Dia 7/8 a gente vai ter lá no Papo Reto, o pessoal vai estar lá, o pessoal do Vai Ter Cachorro na Praia. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, nós falamos aqui no programa outro dia, não vai ter fiscalização suficiente para fiscalizar essas pessoas que estão com o cachorro na praia. Então, quer dizer, não vai ter fiscalização, e isso eles estão falando, não é a praia toda, tá? O projeto é só uma faixa aonde você vai poder levar o seu cão. Então, assim, não vai ter fiscalização para tomar conta disso na praia. Então, não vai ter cachorro? Então é contra. Então vai lá e não pode ter cachorro na praia. É o caso do canil. É o que você falou. Tem gente que tem qualidade, mas tem fiscalização? Não. Então, se não tem fiscalização, vamos acabar com os canis. Não, vamos acabar com os canis, vamos acabar com o cachorro na praia, vamos acabar com isso. Não tem fiscalização, então acaba. Então, Filete, é o que você falou. Tem como é que é o nome do... Paulo Eduardo Costa. Paulo Eduardo Costa tem um canil, trata bem dos animais, segue a legislação. Por que não ter? Cuida bem dos animais, por que não ter? Lógico, tem que acabar com várias situações que você sabe. Canis aí em péssimas condições, deixa o cachorro morrer. Mas, por exemplo, o Pets deu no Fantástico da Globo, que o Pets comprava cachorro de canil clandestino. O Pets continua aí, as pessoas continuam comprando cachorro lá. Ou seja, quem que tem que fazer? A pessoa que está, de repente, querendo não ter canil, tinha aqui, mas contra o Pets é mais difícil, né? Um grupo grande, poderoso, então vão bater nos pequenos. Por que não chega lá, o Pets não pode mais vender cachorro em Santos, que vocês estão comprando de canil clandestino? Não, eles continuaram vendendo. Agora eles fizeram uma banquinha de proteção animal, que diversas clínicas têm, eu também tenho, de pegar animalzinho na rua e doar. Eles fizeram, agora estão fazendo isso lá e ficou por isso mesmo. Mas por que não pegaram as pessoas que compram esses cachorros de empresas porcarias, de criadores que exploram? Não, isso não aconteceu nada com eles continuam trabalhando, né? Então vão bater no pequeno. É a mesma coisa, você tem uma mercadoria na sua loja. Você tem uma mercadoria na sua loja, você está vendendo uma caneca dessa. Sou responsável. Se eu sou responsável, ela está lá, a caneca está lá. Se chegar uma fiscalização, fala assim, olha, essa caneca foi comprada desse fornecedor nessa nota fiscal. Se o X, o Y, o PET, ou o que seja, tiver uma daquele canil do Paulo Eduardo Costa, realmente esse cão está bem cuidado desde a sua origem e eu posso comercializar ele. É possível a comercialização de animais? Então esse aqui, agora, tá lá um cachorro tal, mas cadê a documentação dele? Não tem porque é do canil tal. Multa, apreensão do animal, inclusive até chegar o fornecedor. É muito você simples, é responsável. né? Se você vender essa caneca aqui, ela estiver causando uma intoxicação, você é responsável e quem vende, e a fábrica também, mas você também é responsável hoje. O comerciante é responsável pelo produto que vende também. Então é o caso do cachorro na praia. Não pode porque não tem fiscalização, então nós não vamos nem olhar esse projeto, que realmente é muito melhor do que eu imaginava até. Sim. E é só numa faixa de areia. Inverte a faixa de areia. Tira do canal 1 para São Vicente ali, põe no canal 7 para a Ponta da Praia. Inverte. Porque aí você vai ver que o movimento morre pela metade. Né?
porque tem muito patrocínio de pet shop no canal 1 e tal, então tem que tomar cuidado, eles escolhem tudo, o local tal, não, o projeto é bom, beleza, então nós vamos pôr no canal 7, naquela pontinha que sobra de areia lá, tem mais cachorro daquele lado, vamos deixar ali. Aí já perde força. Pô, o cara quer fazer o projeto, quer escolher onde que é. Aí não dá, né, meu? Não, mas eu acho que não, né? Aí o projeto é o projeto. Não estamos falando desse projeto, estamos falando dos vereadores. Esse projeto é um projeto de lei também, né? Sim, é um projeto de lei. E no caso desse projeto, que é o do Vai Ter Cachorro na Praia, né? Que bom tu fazer aquele programa de direita mesmo, que tu não põe ninguém para fazer o contraponto. Aí os caras, porque quando põe para contraponto é todo mundo contra. Todo mundo contra. Aqui, Romano, Nicolau, Rick, Cassione, Clemente, todo mundo é contra, porque justamente não vai ter fiscalização e vai fazer mal para os cachorros numa areia que nós temos. Você não ia levar teu cachorro para praia, você não leva. Não levaria meu cachorro na praia, mas por causa da areia. Porque ele vai mais, eu luto pelos cães, eu não luto pelo ser humano, pô. Ser humano tem o pediatra que luta pelas crianças, eu luto pela civilização, mas principalmente pelos animais, vai ser mal para os animais. Mas se fosse Ilhabela, numa praia aberta, determinada, com uma areia limpa, tal, seria legal. Mas aqui em Santos, com essa areia que, segundo a USP, tem metais pesados, coliformes, streptococcus, bactérias e outras coisas, e resíduos de cocaína, resíduos de remédios para o coração, que a gente não sabe se é da filtração deficiente ou se é das pessoas que urinam na praia, eu acho que vai fazer mal para os cães. Não, sem dúvida, essa liberação, que eu acho que a liberação deve haver, mas realmente vai fazer mal para os cães. Se liberar, Costa, é tudo projeto de lei. Olha, as pessoas acham que é lei. Olha, isso é tudo projeto de lei. Pera só um pouquinho. O mundo hoje é pet e pet é pop. Mas eu tenho que apelar para a minha antiguidade. Eu sou da década de 60, que o Eduardo Duzec, está sumido hoje, está velho também, que nem eu, está sumido. Ele teve um hit que dizia o seguinte: troque o seu cachorro por uma criança pobre. Não tem nada a ver, né? Não, escuta só, década de 60, meu amigo, eu morava ali na Duque de Caxias, o único que tinha um carro era o dono do armazém chamado Tem Tudo, que era onde a gente fazia o fiado com anotação em bloquinho de papel. E o único que tinha uma TV, esse senhor, um espanhol, era tão gregário que ele punha a TV em cima do muro, só ele tinha TV. Ele punha a TV em cima do muro pra gente assistir uma novela que foi emplacada na época, Direito de Nascer, do Eduardo Limonta, que era pai de um monte de filho, que aquilo já era um escândalo. Então ele punha a TV preto e branco, puxava um cabo e a gente na rua fazia uma sessão de cinema. Ali na rua Duque de Caxias, esquina com Teixeira de Freitas. Então eu sou de um tempo que para você ter cachorro, meu amigo, e todo mundo tinha responsabilidade, não era para matar o bicho, era para tratar do bicho, e já era difícil tratar dos filhos, quase ninguém tinha economia para isso. Hoje o mundo é pet e pet é pop, estamos numa outra realidade. Aí, meu caro, vamos manter o foco. Eu aprendi a ter um olhar sobre o cuidado do animal. Você, fazendo vários programas, as suas experiências, inclusive internacionais, de cuidado com os animais, inclusive, se eu te conheço, antes de escolher uma faculdade, eu não ia escolher direito para fazer. Porque é muito melhor trabalhar com os bichos, eles são muito mais gratos. Eu tinha escolhido veterinária, mas muito tarde, não dá para voltar atrás. E aí, vamos manter o foco. Dentro das lições que eu aprendi nos programas, olha, tutela animal, cuidado no animal traz muita responsabilidade. Ele caga, ele mija, isso daí traz outros efeitos próximos na casa, com as pessoas, doenças. É muita responsabilidade. Imagina o bicho na rua, imagina esse bicho na praia, meu caro. Com esse problema da responsabilidade da tutela animal. Arruma uma caixinha de areia, leva para o seu apartamento, finge que é uma praia, põe um guarda-chuvinha na caixinha de areia. Mas não começa esse negócio que já foi uma praga nessa cidade, de bicho geográfico, de todo tipo de micose. Nós já tivemos esse problema aqui. Na época que não havia uma vigilância acerca disso. Depois que superamos isso, Filete, vamos manter o foco. Assim como ter filho traz muita responsabilidade, ter animal traz igual responsabilidade. O Carlos Heitor Coni, saudoso escritor da Academia Brasileira de Direitos, ele assegura que os animais já falaram. Os homens são tão inimigos dos animais que eles calaram a boca. Mas tem muito animal que você entra em casa e fala com você. Então, por favor, vamos respeitar. E os ambulantes aí? Os ambulantes estão dentro desse conceito. Tutela animal traz muita responsabilidade. Não é também pegando o bicho e tirando um ambiente de carinho. Ali o ponto ali, próximo da loja americana, você vê
como esse pessoal morador de rua trata os animais. É muito carinho, rapaz. Eles deixam eu já vi a pessoa deixar de comer e deu a comida para o animal, o Filete. Nós vamos ter que lidar com essa questão, com muita pedagogia. Agora, dentro desse foco que tutela animal traz muita responsabilidade, eles estão fazendo fezes e urina na rua. E também estão sujeitos a doenças. Tudo isso tem que ser um processo de amizade com o morador de rua, tentar convencê-lo a que o animal precisa de cuidados e não apartá-lo da guarda. Tentar provar que vai cuidar do animal e devolver para a guarda, para a mínima guarda. Aí entra aquela forma de projeto que você já anunciou e defende, do hospital público, veterinário, e ali poderia ser um processo educacional também para essas pessoas que moram na rua chegar ali, ter assistência e tudo mais. O que não se pode hoje é fechar os olhos, que mudou a economia do país, se permite hoje ter um animal dentro de casa, e animal é parte de família hoje. A circunstância de envolvimento emocional com o animal, principalmente para a criança da casa, é muito grande. E não dá para romper com isso daí. E imagina o morador de rua que não tem amizade com quase ninguém e tem com o seu bicho. Tem todo um processo, que é aquilo que a gente já falou aqui no programa, a última vez que tivemos, com o Moisés Fernandes, que está também faltando amor. De você ficar pela empatia no lugar do outro e tentar colocar um pouco de gentileza, de amor. Olha lá as imagens. Ah, tem uma imagem antes que foi... Não, mas aí são coisas diferentes. Olha essa imagem. Agora, você vê só... Você não consegue abordar esse morador de rua... Nós estamos numa cultura já tão protetora dos animais, que me choca mais ver o animal ali jogado naquele ambiente do que o senhor jogado no chão. Tu acredita nisso? Não me choca menos esse senhor jogado no chão. Mas o animal daquele jeito me chocou. Mas sim, são coisas diferentes, né? Eu acho que o Eduardo Duzek foi infeliz. Porque, não, aquele momento, tu não sabe como é que era. Você não viveu aquele momento. Você está com 50 anos. Sim. Eu estou com 65. Não, mas veja bem, eu acho que ele foi infeliz. Você não viveu aquele momento, Filete. Não se tinha dinheiro para comer, Filete. Sim, mas veja bem, sempre existiam as pessoas que tinham dinheiro. Não tem como cuidar de animal. Então, você tem um... Ele pegou na veia, né? O Fusca, o outro cara tem um... Mas ele trabalha para isso. Agora, veja bem, é diferente a responsabilidade de você criar um gato em casa, que ele dorme de 12 a 16 horas, como você falou, e tem que ter carinho e tal, mas você chegar 10 horas da noite e brincar com o seu gatinho, e quando você está dormindo, o gato fala assim, olha, o meu funcionário está dormindo para mim, né? Porque ele acha que é o dono da casa. Então, essa relação. Agora, se você não tem tempo, você não pode ter um cachorro, você tem que ter um gato. Sim, pois é. Se você tem pouco tempo, menos ainda, se você não tem tempo, chega em casa, já dorme, você tem que ter um aquário, né? Ou uma planta. Então, a gente tem que entender essa questão. Mas é diferente. As pessoas, hoje, elas estão dizendo assim, poxa, a pessoa deixou de ter filho para ter animal. Eu fiz uma entrevista num canal de TV de São Paulo, né? E eu falei que justamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Hoje nós temos as relações homoafetivas e elas são importantes. São pessoas como a gente que tem o seu e às vezes não podem ter filhos. Podem adotar. Mas você sabe, Sidney Pereira, que o processo de adoção não é tão simples. E todas essas pessoas são pessoas do bem, a maioria, gostam de animais. Então, eles vão ter animais, porque nessa relação, infelizmente, não se sai filho, né? Então, como não se sai filho nessa relação, você tem que ter um animal, ou você tem que falar para o juiz, provar que você tem uma cabeça boa, que seu companheiro ou sua companheira também tem uma cabeça boa e entrar numa fila de adoção, certo? Então, as pessoas têm cães. Hoje, muitas pessoas não conseguem trabalhar na mesma cidade dos pais. Então, o cara, ele forma em Santos, vai trabalhar em São Paulo, Curitiba, Vale do Ribeira, enfim. Ou seja, e os pais ficam com idade sozinhos. Então pegam aquele cachorro, aquele gato, de uma certa maneira para preencher aquele vazio que fica na vida das pessoas, né? Então existe muitas essas relações. Você não pode comparar um cachorro que você sai na rua, que você põe ele em casa, tal, com uma criança, que você tem que levar a criança para a escola, que você tem que educar a criança contra as drogas, que você tem que proteger a criança de diversos perigos que existem na sociedade, enfim, é diferente. Então, eu não acho que a pessoa, Marcelo tem filho, mas ele tem cachorro também. E tem o cara que tem filho e não gosta de cachorro, tem o cara que gosta de cachorro e não quer ter criança. As pessoas só se trocaram, ninguém trocou nada, certo? O cara hoje tem muito mais pessoas solteiras vivendo sozinho, tem muita gente separada também. Antigamente os casamentos duravam mais, hoje o cara separa, vai viver sozinho e de repente tem um gato,
ter um peixinho de aquário, ter um cachorro. Então mudou muito o mundo. Você queria uma visão simplista, falar, estão trocando criança por cachorro, é uma visão absurda no meu entendimento de 32 anos de veterinária. Foi um pedido dele. Sim. Naquela época era difícil criar um filho. Mas você foi perfeito nessa abordagem. Eu quero que você me permita ampliar a tua visão. A tua visão está corretíssima. Nós estamos num mundo diferente. Aquela época era uma época diferente. Um mundo que os desejos são de foro muito íntimo, inclusive a partir dessa nova tolerância que temos que ter com a nova família que surgiu aí, que pode ser homoafetiva, pode ser transgêneros, todas essas repercussões que está dando, e a gente vai ter que tolerar isso, é uma realidade. Se estabeleceu, não há como contrariar. Agora, o foco da matéria foi quem fala pelos animais, porque, segundo o Carlos Heitor Coni, já falou, mas hoje os animais não falam mais. Então, quem fala, é muito fácil um vereador vir falar por quem não fala. É muito fácil, eu crio a hipótese que eu quiser de defesa. Só que o morador de rua, você sabe o que eu vou falar. E isso, tanto o Marcelo como você, talvez a maioria dos nossos telespectadores vão concordar comigo. Uma das maneiras de enlouquecer é algum envolvimento afetivo. As pessoas só não enlouquecem completamente se você falar assim, poxa, minha filha me ama. Meu amigo me ama, meu pai me ama, minha esposa me ama. Está muito difícil ultimamente essa colocação. Mas meu filho me ama. Se você não tiver alguém para acordar de manhã e dizer, Deus me ama, se ninguém mais... Se você não tiver essa convicção que alguém te ama, você não produz. Sim. Você não vive. E para o morador de rua, o cachorro é o amor dele, meu irmão. Tu vai ter que ter muito respeito ao considerar tirar do morador de rua, por questão de tutela animal, o animal dele. Tu vai ter que considerar isso como regra principal de como que você entra nessa família que mora na rua hoje, ele com a relação afetiva com o seu cachorro, e como isso não fica pior. E o cachorro também enlouquece. Eu sei de cachorro que ficou do lado do caixão para tirar ele dali depois que o dono morreu, hein? Sim. Cachorro também enlouquece. Vamos falar do Marcelo Rick agora. Marcelo Rick vai fazer exposição de malhas aqui. Últimos dias, olha lá, o grande Marcelo Rick, sempre acompanhado de uma mulher bonita, olha que beleza. Dia 19, 28 fica de julho. Mais bonito, né? Fica até mais bonito ele. Tá parecendo aquele artista americano, né? Então, Mendes Convença, você pode ir lá, 40% de desconto no estacionamento e tal. Tem o WhatsApp aí do Marcelo, 98163. Agora volta para aquele se puder. 636258. 6258. Estamos vendo bem. O Marcelo já decorou. Artesanato nacional e internacional, você vai no Mendes Convência, últimos dias, né? Temos muitas participações. Expo Santos, Malhão, malhas, couros, guloseimas. Vai lá com o Marcelo Rick, manda um abraço, fala que viu aqui no Ação e Reação, que tem um desconto, tá bom? Bom, tem muitas participações aqui. Só para concluir, não existe, você não pode comparar, Sidney, nunca. Um amor de um cachorro com o amor de ninguém. Talvez só o amor materno que possa encostar, né? E eu estou falando isso, você é criticado. Se você tem uma namorada, uma mulher, esquece. Nunca alguém vai gostar tanto de você como o seu cachorro. Quando o morador de rua está lá, não tem comida, você dá comida e o cachorro abana o rabo e volta com o morador de rua. Não existe isso. Então não dá para comparar o amor do cachorro com nada. Mas é um amor incondicional. São formas de amar, né? Isso. São formas de amar. O Mário Sérgio, no sábado às 8h30, fui no Shopping Miramar. Entrando pelo Floriano, tinha um homem com 4 cães. Isso é um absurdo, sendo que a calçada é estreita, acumula muitas pessoas esperando o sinal abrir. É um absurdo. Mas eu adoro cachorros, é o Mário Sérgio Campo Grande. Às vezes as pessoas usam o cachorro para ganhar esmola, aquela coisa toda lá, né? Tal. Bom, falamos já do Marcelo Rick, o Guto Brito está na audiência aqui. Obrigado, Guto Brito, grande jornalista. O Max também está na audiência. O Rick, explora a fragilidade dos filhotes para sensibilizar e atrair dinheiro. O comércio definha, aluguéis caríssimos, camelô nem pensar. Então o Rick está falando que explora os cães e que camelô nem pensar, a opinião também do Marcelo Coelho. Uriel, detalhes do programa são muito importantes. Gostaria de saber a opinião de vocês, uma forma de incentivar as comunidades a participarem da busca de soluções dos problemas que enfrentamos a cada momento. Aquela questão, né, Marcelo Coelho, quando moradores de rua, o Fábio Jordão começou bem, né, eles achavam que ninguém fazia nada, tal, foram lá, chamaram universidades, psicólogos, psiquiatras, discutiram, eu fui numa reunião no Sesc e tal, depois foi murchando, né, então às vezes o Uriel defende muito a participação da OAB, da maçonaria, do Rotary, do Lions, das televisões no engajamento para resolver esses problemas que nós temos na sociedade. Sempre é melhor quando tem mais gente pensando. E, inclusive, o Sidney aqui foi... a gente falou também isso na semana passada, Filete.
as opiniões são diversas, né? Então o Sidney é contra o cachorro na praia. Eu já sou a favor desde que tenha uma limitação. Enfim, a gente vai entrar naquele papo da fiscalização, da carteirinha de vacinação do animal. Mas enfim, sempre é bom mais cabeças pensando e mais cabeças divergindo para que chegue numa conclusão melhor para todos, né? Porque não adianta você seguir um lado só do rio. Eu só queria colocar uma coisa, o Filete, viu, Sidney? A Goric é uma bicicleta alemã, fui buscar isso aqui. Olha. Ela começou a ser fabricada em Forte, Marcelo. 1874, Forte. Parou em 1970. No Brasil ela veio em 1955 e parou em 1960. Só tem 5 anos de fabricação brasileira. Tu sabe que tem uma Goric hoje, colecionador disso? Uma Goric hoje pode chegar até R$5.000. Pois é. Tem colecionador essa Foi marca. só uma adendo. Era forte. De onde que é feita a alemã. Acertei, hein? Acertou, o Fred acertou. Olha, carregava seguramente 50 quilos. Seguramente, na parte de trás. Então a minha bicicleta é muito forte também, porque ela aguenta quase 120. Não, fora o meu pai e eu, que ainda ia numa cadeirinha. Na época eu botava uma cadeirinha no cano. Eu ia também nela. Últimas participações aqui, o Passarinho tá falando que ficou emocionado com o amor incondicional que eu falei dos cães. Realmente não dá para tu comparar. O Sidney foi casado umas 15 vezes, né? 3 vezes. Não, aumenta que já foi difícil essa história. E aquele vira-latinha que ele vai pegar na clínica lá a qualquer hora, vai dar muito mais amor para ele que todas as 3 juntas. Mas é do cão, não adianta você falar que não. Tranquilidade. Bom, o tempo está estourado aqui. O Mário Sérgio está agradecendo aqui a participação, o Rick Santos. Filete, o programa está ótimo, a minha amiga Flaviane. Bom, Sidney, queria agradecer a sua presença aqui, sempre brilhante. Sua também, Marcelo Coelho. O Marcelo Coelho vai fazer um programa com Vem Pra Praia, só o pessoal. O pessoal vai surfar na onda lá. Tem que levar o cara a fazer o contraponto. Posso né? dar um Ou alô? você vai fazer o contraponto? Não, vamos levar o Sidney. O Sidney vai lá. Sidney é bom pra ir lá. É bom. Posso dar um alô? Se for rápido. Você sabe que, aprendendo com você, entrei em outras tarefas, né? Quero mandar um aviso pro Rodrigo da Mob Media, o mais atual Gente finíssima. Gente finíssima. O mais atual sistema de publicidade que você vai ver na cidade. Tá pegando, já tem 112 pontos e eu tô junto com ele fazendo anúncio disso, um network disso, porque tô aprendendo com você, não fico só mais na advocacia. Aí abraço pro Severo Augusto, que aceitou o nosso projeto desde janeiro, brigando pra gente colocar os prédios sindicais como posto de atendimento. Sabe por que a comunidade se afastou dos sindicatos? Porque também não promove nenhuma atividade junto à sua vizinhança. São verdadeiros templos no meio de um bairro que não promovem nada. E ele adotou o projeto nosso. Já começamos uma campanha de agasalho, que está sendo chamada Inverno Quente, você sabe. A estação mente, antes frio ou quente. Nós estamos vivendo aí um veranico e, portanto, abraço lá ao Severo Augusto, do Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios, e o Adriano Lopes, que é o atual presidente do futebol varziano em Praia Grande. 90 times, mais de 2.000 pessoas envolvidas no projeto. Sidney Pereira Costa Maguila, um abraço pro Félix, pro Sacris, da Beneficência Portuguesa, pro Geraldo, treinador que estão vendo o tomar um pouco d'água. Uma excelente terça-feira a todos, boa tarde, boa noite, boa madrugada e bom dia. Fiquem com Deus com a nossa extensa programação. Muito obrigado.